Olá, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Elcio Ribeiro, sou membro da Escola Diplomática Periférica da EDIP, que é uma rede colaborativa de estudantes e candidatos ao CACD, o concurso do Itamaraty. Você que tem interesse em participar desse concurso, nós vamos apresentar aqui um pequeno ponto de uma das discussões que nós tivemos na escola, que funciona de forma colaborativa. Não é um cursinho, é uma rede colaborativa de trocas de informações, de estratégia de estudos, de debates, feito tudo de maneira muito espontânea e muito respeitosa. O objetivo é preparar, né, todos aqueles que participam para esse concurso difícil, e a escola é uma escola inovadora nesse sentido. Ela, ela busca reunir todos aqueles que muitas vezes, às vezes não têm condições de fazer um cursinho ou estão fazendo um cursinho também podem participar, desde que tenham, né, a vontade de colaborar. Como é uma rede colaborativa, a EDIP vai estimular você a participar dos nossos vários grupos, nas várias disciplinas que são objeto do concurso, né, nas várias matérias que são previstas no edital. Você vai poder participar de grupos de pesquisa, de discussões, né? Nós temos reuniões permanentes nesses vários grupos e eu acho que vale a pena você dar uma olhada não apenas nesse vídeo, depois que você tiver dado uma olhada nesse vídeo, veja os demais vídeos onde vários colaboradores, vários membros da EDIP, da Escola Diplomática Periférica, trocam informações, dão dicas sobre como se preparar para essa prova, que é uma preparação de médio e longo prazo, né? Mas que criou, digamos assim, uma estrutura inovadora para enfrentar esse longo percurso aí, essa prova tão difícil que assusta tanta gente, mas você vai ver que com método você pode chegar lá. Não importa sua renda, não importa o lugar onde você está, no Brasil, no exterior, não importa o tempo que você tenha para estudar, você pode começar a estudar com um pouquinho tempo. Tudo é questão de estrutura, de ter a estratégia certa, e a EDIP oferece um pouco ou bastante disso, né? Então, em alguns encontros que a gente faz aos sábados à tarde, nós discutimos temas, né, temas importantes escolhidos, né, do próprio edital e que têm sido objeto de prova. E uma das discussões que nós tivemos recentemente, entre várias outras, foi um tema importante dentro do programa de geografia, né, que é a reestruturação dos portos no Brasil. Né? Eu vou tentar passar para vocês aqui um pouquinho do que a gente discutiu e do que a gente aprendeu, né? Pesquisando, lendo alguns textos atuais, vendo aí o que importa, né? Tanto para a prova como para o conhecimento em geral, né? De um diplomata que vai trabalhar, né? Para o desenvolvimento, né? Da política externa do Brasil, e você vai ver que essa questão da reestruturação do esporte é uma questão muito importante. Por que ela é importante? O Brasil é um país que tem relações comerciais com muitos países do mundo e a partir dos anos 90 ele foi se inserindo cada vez mais na economia globalizada, né? E o comércio internacional, que é um dos temas importantes, né, do concurso e das relações exteriores no mundo inteiro, né, o comércio internacional do Brasil foi intensificado. Né? O Brasil passou a abrir um pouco mais a sua economia e nós importamos e exportamos muita coisa. Né?
E essas relações nos colocaram numa posição bastante interessante do ponto de vista da nossa inserção na economia internacional. No entanto, a questão dos portos se transformou numa espécie de gargalo, uma espécie de limite à expansão do comércio nacional com os países estrangeiros, tanto aqui com os nossos vizinhos, quanto com os demais países da Europa, da África, Estados Unidos, da Ásia. Por quê? Porque a nossa estrutura portuária acabou se mostrando limitada para receber a quantidade de mercadorias do exterior e também para exportar. Né? O que aconteceu? Os portos brasileiros tinham uma estrutura bastante arcaica, bastante modesta para o volume de mercadorias que o Brasil passou a receber e exportar. Né? De um modo geral, os portos no Brasil sempre foram, principalmente a partir dos anos 30, com a criação da Portobras, uma agência estatal que regularizou e administrava os portos no Brasil. O papel do Estado foi fundamental, né, com a criação da Portobras em 1930. No entanto, com a abertura comercial, a partir dos anos 90, nós passamos a ter um risco de colapso do sistema, ou seja, de incapacidade logística de fazer essa troca. Era preciso modernizar os portos no Brasil. Com a extinção da Portobras em 1990, o Brasil ficou meio que num vácuo, até que veio uma lei em 1993 para modernizar os portos, chamada de Lei de Modernização dos Portos. Essa lei ela buscou ampliar o espaço da iniciativa privada para que a iniciativa privada, junto também com o poder público, pudesse investir e modernizar os portos no Brasil. Só para você ter uma ideia, no mundo hoje são milhões e milhões de containers que são carregados em mais de 200 milhões de viagens anuais pelo mundo todo. Os portos são ainda o principal mecanismo de importação e exportação, apesar da existência de modernos aeroportos e da expansão das linhas aéreas. São os portos que ainda são responsáveis por esse processo todo. Então, a gente já viu, né, vocês também já devem ter visto muitas imagens, né, de portos, tem na internet, na televisão, daquela quantidade gigantesca de containers, né, que trazem e levam todo tipo de produto, né, desde cereais até petróleo, mercadorias, máquinas pesadas muitas vezes, e a logística para isso se tornou extremamente difícil, não é? O tempo de desembarque e embarque dessas mercadorias é muito grande no Brasil. No ranking do Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a posição de 123º entre 134 países, está muito atrás, não é? O desembarque e o embarque de mercadorias do Brasil chega a ser um dos maiores do mundo em termos de tempo, um dos mais demorados do mundo, 4 vezes acima do tempo que se leva, por exemplo, para embarcar e desembarcar mercadorias nos Estados Unidos. Isso se deve a uma série de razões, né? Há dificuldades de acesso aos portos, os pátios internos são pequenos, precisam ser ampliados, a estrutura burocrática muitas vezes na Receita Federal, as licenças ambientais, todo o conjunto de procedimentos necessário para fazer o embarque e desembarque está sendo revisto no Brasil, e aquele colapso que era previsto nos anos 90, no entanto, não ocorreu. Não ocorreu porque foram feitas mudanças. Esta lei de modernização dos portos de 1993 foi uma lei que ajudou, digamos assim, a melhorar um pouco a estrutura. No entanto, o Brasil ainda tem muitos gargalos, né?
Entre os maiores portos do mundo, se pegarmos os 10, a China, por exemplo, tem 5 ou 7 portos entre os maiores do mundo. O maior porto do Brasil, como todos sabem, é o Porto de Santos, e nesse ranking mundial ele está em 37º em termos de tamanho, volume, de mercadorias, etc. e tal. Então, é, em 2007, esta legislação foi regulamentada muito tempo depois, e uma série de novas mudanças foram apresentadas no sentido de ampliar a participação da iniciativa privada, embora ainda hoje o poder público seja o principal investidor e modernizador. Né? Mas essa conjunção teve de poder público com poder privado teve um papel importante na renovação dos portos, o que evitou o colapso, porque senão nós teríamos entrado realmente num colapso, o que alguns chamam de apagão dos portos. Isso felizmente não aconteceu, mas ainda existem muitos problemas a serem, digamos, enfrentados pelo Brasil, né? Tanto do ponto de vista de logística, quanto do ponto de vista de normas, de procedimentos, que precisam ser revistos para que o Brasil possa intensificar e agilizar ainda mais, não é, essa inserção do Brasil na economia internacional. Só para você ter uma ideia, o maior porto do Brasil, que é Santos, que eu falei, que ocupa a posição de 37º entre os maiores do mundo, é, ele ainda tem uma quantidade muito grande de problemas relativo ao fato de que o comércio se intensificou, mas a estrutura permaneceu ainda um pouco arcaica. Né? Existem dificuldades até de atracar navios muito grandes. Navios muito grandes que trazem uma quantidade muito grande de contêineres, às vezes não conseguem atracar no Porto de Santos em função da inexistência de condições técnicas mesmo, né? A profundidade, né, do cais não é suficiente, é 15 metros, enquanto que outros portos no mundo chegam a ter 25, 30 e até 35 metros de profundidade. Isso tudo vai atrasar, vai fazer com que certas mercadorias tenham que ser embarcadas e desembarcadas de outro modo. Então a quantidade de problemas ainda é grande, mas muita coisa já foi feita e muita coisa está sendo discutida. Né? Os governos, desde 1990 para frente, principalmente a partir da Lei de Modernização dos Portos de 1993, têm feito investimentos no sentido de tentar ampliar a capacidade logística, a tecnologia, modernizar toda a estrutura e foi assim que em 2013 foi editada uma nova lei, né? A Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, foi uma nova lei de modernização dos portos, tentando incentivar, em alguns casos até obrigar aqueles que arrendam, né, a iniciativa privada, quando ela arrenda ou tem uma concessão para gerir um porto, ela é obrigada a investir justamente para fazer com que o porto arrendado ganhe cada vez mais capacidade e estrutura de embarcar e desembarcar essa quantidade gigantesca, né, de produtos. Você deve imaginar, por exemplo, quando você vai a uma loja daquelas de R$ 1,99 ou as casas chinesas, né, as lojas chinesas que se espalharam pelo mundo e pelo Brasil também. Cada vez que você compra um pequeno produto ali que vem da China ou da Índia ou do Japão, muitas coisas estão vindo da China, né? Quando você compra um produto desse, ele passou por todo esse processo. Ele saiu de lá da China, chegou aqui num navio, num container, até chegar no porto e passar por todos aqueles procedimentos até chegar no consumidor final. Então, se ele chega mais barato ou mais caro, isso depende, né, da forma como o porto é administrado. Então, esse foi um dos temas que nós debatemos e que tem sido perguntado na prova, inclusive no ano passado, na terceira fase. Uma das questões trazia, né,
a questão dos transportes em geral, e um dos itens pedia que o candidato discorresse sobre a questão dos portos. Este é um tema, portanto, extremamente desafiante para o Brasil nos próximos anos, e se você tem interesse e gosta desses temas e precisa estudar esses temas de todas essas áreas que compõem o longo edital, né, do concurso para o Itamaraty, venha fazer parte da EDIP. Você vai ter a oportunidade de ver algo completamente diferente, né? Uma rede colaborativa na qual esses temas são tratados, tudo com muita competência e muita seriedade. Né? Nossas pesquisas são baseadas naquilo que existe de mais atual, né? Mas é tudo feito de forma colaborativa, muito respeitosa. Não há professores exatamente. Quer dizer, alguns membros são professores, mas não estão ali como professores. Estão ali como pessoas que querem trocar informações, estratégias, né? Fazer debates que de alguma maneira ajudem o candidato a se preparar com uma estratégia mais focada nos temas importantes, na bibliografia relevante para o tema, porque a gente sabe o concurso não dá uma bibliografia, então isso fica a cargo do candidato pesquisar. É muito mais fácil pesquisar coletivamente do que individualmente. Né? Então você que tem interesse no concurso, venha participar, assista não só esta exposição que eu estou fazendo, muito breve, mas assista os demais vídeos já publicados pelo canal da EDIP aqui no YouTube, e você vai ter uma ideia melhor do que a gente faz. E aí você poderá participar dos nossos grupos, do grupo que você quiser, da disciplina que você quiser. Se tiver tempo para participar de todos, você pode. Você vai ter uma experiência extremamente interessante, não apenas do ponto de vista de estratégia do conhecimento, de estratégia de concurso, mas também uma experiência humana extremamente interessante, porque o grupo é bastante colaborativo, bastante respeitoso. Vai ser uma vivência humana extremamente diferente, eu posso garantir para você. Tá bom? Obrigado pela atenção.